Graciosos homens e mulheres, a persistência é reconhecida como uma qualidade que resulta da manifestação de algum aspecto da perfeição. A coragem que os homens exteriorizam agarrando-se firmemente a um determinado momento, em face de todas as tentativas de impedir sua manifestação, é um traço de beleza, uma alegria para todo o coração, e maravilhosa de se contemplar. A simples ideia do poder em si mesmo promove o regozijo nos corações dos homens. O poder do universo retratado nos céus revela aos homens aquele aspecto aparentemente remoto de Deus, pelo qual suas almas anseiam, mas do qual parece impossível se aproximarem. A esperança, juntamente com o elemento da fé, permite aos homens liberar um determinado grau de poder em seus mundos, bem como sujeitá-lo ao seu controle. Então, o primeiro atributo que o mestre coloca aqui é a persistência, né? A gente, diante da vontade de realizar algo, né, de manifestar algum aspecto da perfeição, nós precisamos ter uma persistência, né? A persistência é uma manifestação do poder. Está tudo vinculado a esse primeiro aspecto, né? E a coragem, algumas palavras-chave, né, relacionadas ao raio azul. Persistência, perfeição, coragem, firmeza, né, agarrando-se firmemente a um determinado momento, em face de todas as tentativas de impedir sua manifestação. Então aí vem também o aspecto da proteção, né, de triunfar sobre os obstáculos. E depois ele traz esse aspecto que o poder de Deus ele traz como se fosse o aspecto do Espírito, do Pai, né? Algo que parece às vezes um pouco distante, parece às vezes um pouco insondável, e que nós ansiamos por poder conhecer, por poder nos aproximar disso, né? E diante desse sentimento de estar distante, de ser difícil de alcançar, a gente precisa exercitar então a esperança e a fé. A fé também é um atributo do primeiro raio. Fé é a arqueia, né? É o complemento divino do Arcanjo Miguel. E aí, juntando esses elementos todos, a gente consegue liberar um determinado grau de poder nos nossos mundos e sujeitar esse poder que nós estamos liberando ao nosso controle consciente. Mas Saint Germain vai falar muito sobre isso, sobre como controlar conscientemente a energia que nós estamos manifestando nos nossos mundos. Esse estudo de hoje vai ser dividido em 4 partes. Parte A. Definindo o poder. Ora, o poder assume inúmeras formas. Violações desfiguram a sua utilização, enquanto que a virtude o acentua. Tiranos o exploram, e a política e a religião têm sido moldadas em torno da estrela do poder, cintilando no firmamento da sociedade. Os tipos básicos de poder são a energia física, mental, emocional e espiritual, em suas inúmeras formas. Existe poder elétrico, químico, nuclear, elementar e cósmico. E existe poder temporal, constituído pelas influências sociais, as pressões da massa, pela autoridade religiosa e governamental. Entre mentes, o poder kármico afeta o status de cada indivíduo, bem como a sua mestria e progresso. A gente não precisa reter tudo aqui que o mestre está falando, são bastante informação, mas ele está elencando os diferentes tipos de poder, as diferentes formas nas quais o poder se manifesta, né? E aqui nesse primeiro parágrafo é bem interessante o que ele traz, porque traz o entendimento de que o poder ele pode ser utilizado positivamente e negativamente, né? A gente sabe isso mais ou menos intuitivamente, mas o mestre está trazendo aqui de uma forma bem mais delimitada, né? Definindo realmente o que é o poder. E ele traz especialmente a política e a religião que têm sido moldadas em torno da estrela do poder, né? A gente tem esse poder fluindo para a humanidade e ele é utilizado para moldar os movimentos das massas, né? Seja de forma positiva ou de forma negativa. E ele fala também sobre o poder kármico, né? São as circunstâncias que nós colocamos em marcha no passado e que retornam a nós e têm um certo grau de influência, um certo grau de poder sobre as nossas vidas até que nós consigamos transmutar os aspectos negativos da manifestação desse poder kármico para poder ter uma ação mais livre no mundo, né? Menos determinada pelas causas kármicas. Todo poder é interrelacionado. Uma parte dele é armazenada, outra parte é estática, outra ainda é dinâmica, e está sujeita a um ritmo acelerado de declínio.
todo poder está sujeito a duas qualificações primordiais sob a classificação da relatividade: divina e humana, universal cósmica e transitória material. Como eu falei, esse estudo ele vai ser uma linguagem bastante científica, né? Se a gente não entender tudo, vocês podem assistir novamente o vídeo, anotem, tirem as dúvidas depois, mas eu vou passar rapidamente mesmo, porque a gente tem bastante coisa para cobrir, né? Ele falou sobre 3 partes. Uma delas é a armazenada, né? A gente tem um certo grau de poder acumulado no nosso corpo causal, que está ali armazenado para ser utilizado em obras positivas, para ser liberado quando nós tivermos a sabedoria do correto uso desse poder. Outra parte é estática, quer dizer, aquele aspecto imutável de Deus, né? Que está sempre presente e que é um poder... É a onipresença, né? A onipotência, no caso, seria, acho que, o aspecto mais relacionado com o poder, né? Potência, a onipotência de Deus, essa parte estática do poder, que está em todos os lugares, né? E outra é dinâmica, ou seja, aquele poder que é liberado, né, nas esferas da manifestação e que, da mesma forma que tem um início, uma hora vai ter um final, né? Então tem esse ritmo de declínio. Então vamos supor, se eu manifesto um poder no sentido de jogar um esporte. Então eu tô lá, passo 2, 3 horas jogando no meu máximo, uma hora esse poder ele vai minguar e vai declinar, né? Assim, porque é um poder que está sendo liberado na esfera transitória, né? Na manifestação. Então ele fala sobre isso depois aqui, né? São 2 qualificações primordiais dentro do pensamento dual, dentro do pensamento da relatividade, né? Que é um lado que é o lado divino, que é universal, é cósmico, é sempre presente, e o aspecto humano, né, que é transitório e que está ligado à esfera material. E então ele prossegue falando sobre a Cruz de Malta. A Cruz de Malta, emblema da minha dedicação à causa da liberdade, constitui uma forma de pensamento equilibrada que pode ser utilizada para ilustrar as qualificações do poder. Como muitos percebem, uma cruz simboliza o encontro de 2 planos de consciência. A barra horizontal representa o plano da consciência humana, o plano do ego, e a barra vertical representa as energias de Deus descendo da esfera do espírito para os quadrantes da matéria. Então a gente tem o vertical, que é o espírito, descendo, e o horizontal, que é o humano, aqui onde estamos, né, no planeta Terra. O centro, onde ocorre a intersecção das 2 linhas, é o ponto, orifício por onde as energias do céu são liberadas para a Terra. Então o ponto que está no centro da cruz, né, que a gente pode visualizar superimposto ao nosso coração, é o ponto onde as energias do céu são liberadas para a Terra, o ponto por onde flui o poder. E na verdade é neste ponto, que efetivamente é o ponto da qualificação do poder, que essa grande vigilância deve ser mantida por todos os que utilizam o poder em seus variados aspectos, incluindo suas formas orgânicas e inorgânicas. Então aquela pessoa que manifesta poder, que está em uma posição de governo, um líder religioso, o que quer que seja, precisa manter a vigilância nesse ponto, que é o ponto do coração, que é o ponto onde tem a intersecção dos planos do espírito e da matéria. E para que possa fazer uma boa qualificação do poder. É o ponto onde a gente vai qualificar o poder. É nesse ponto do coração que a gente consegue qualificar o poder de forma positiva, de acordo com o propósito divino, de acordo com aquilo que flui do espírito mesmo. E se nós não tivermos essa meditação, não tivermos essa vigilância, podemos acabar qualificando esse poder de uma forma negativa, né? Que aí descamba para tirania, para abuso de poder e vários aspectos que o mestre vai elencar mais para frente na aula de hoje. O poder da própria fala, poder da palavra falada e poder do verbo, seja através da pena e da espada, ou da espada, transforma o rumo da história e altera as vidas daqueles que são afetados por ela. Seja qual for o uso do abuso ou abuso subsequente, os fios emaranhados do poder sempre fluíram, simbolicamente e na realidade, a partir do orifício da cruz. Ou seja, todo poder que flui para nós tem origem divina, né? Ele flui a partir desse ponto de intersecção entre o espírito e a matéria para se manifestar na realidade inferior, né? E mesmo que ele seja mal qualificado, ele na sua origem é a pureza de Deus, né? Assim, é o poder que emana da fonte única, que é Deus, né?
Então aqui eu coloquei a imagem do Martin Luther King, né, que foi uma pessoa que manifestou muito esse poder da palavra para trazer uma mudança social, uma justiça, né? É um exemplo de uma pessoa que utilizou esse poder da palavra, era um ótimo orador, né? E que liberava esse poder de forma positiva através da palavra falada. Como já trouxe no início da aula, né? O poder está muito ligado ao aspecto do raio azul e ao chakra da garganta, né? Então, a palavra falada é um aspecto da manifestação do raio azul. A cruz de Malta é um símbolo de perfeito equilíbrio, tanto no alinhamento dos 4 planos da matéria e das 4 forças cósmicas daí resultantes. Aqui a gente pode pensar, né, fogo, água, ar e terra. E os governantes, né, desses elementos, tem um que é Oromazes e Diana, Virgo e Peler, não sei se eu vou saber citar todos de cabeça, mas tem os governantes, né, para cada um desses elementos, que são seres responsáveis pela manifestação. Então, a Cruz de Malta é um símbolo de perfeito equilíbrio tanto no alinhamento dos 4 planos da matéria e das 4 forças cósmicas daí resultantes, quanto da expressão interna e externa do Espírito de Deus no âmago das suas almas. Então, vai ficar mais claro isso conforme a gente for progredindo, né? A Cruz de Malta ela vai trazer muita informação para a gente. Se a gente meditar em cima desse padrão, colocar uma imagem da Cruz de Malta e você ficar olhando ali, meditando nessa imagem, você vai certamente receber muitos insights de como manifestar o poder de uma forma positiva. Assim, a Cruz de Malta ilustra o surgimento da energia da luz e da consciência que vem do alto, por meio do braço norte. Então, esse braço o de cima aqui, né? Para a manifestação no mundo da forma, da onipotência, onisciência e onipresença de Deus, através dos braços oeste, sul e leste, respectivamente. Então aqui o braço oeste, que está ligado ao raio azul, manifesta a onipotência, né? O braço sul, que está ligado ao raio dourado, manifesta a onisciência, né? O saber, a ciência. E o braço leste representa a onipresença de Deus, está ligado ao amor, né? O amor, ele abrange a tudo, ele abraça tudo, né? Ele é onipresente. E como veremos em breve, neste intercâmbio cósmico entre Deus e o homem, a luz universal cintila no alto como embaixo, à direita, à esquerda e no centro, em um equilíbrio perfeito de poder, sabedoria e amor. Então a gente pode pensar também o braço norte como o fluxo do espírito, como a energia que sintetiza todos os aspectos de Deus, e aí quando ele passa pelo orifício da cruz, pelo ponto central, pelo ponto do coração, ele se subdivide em 3 aspectos, que são esses aspectos da chama trina que nós estamos estudando, né? Poder, sabedoria e amor. Então os 3 braços inferiores da cruz, né, assim, todos os braços que não são o braço ali de cima, eles estão sendo responsáveis por distribuir esse fluxo de poder do espírito para a matéria. Abençoados, é fácil complicar aquilo que é simples, mas frequentemente é mais difícil simplificar aquilo que na verdade é complicado. Procurarei fazer isto para vocês neste estudo. Tenham em mente que, ao iniciar o estudo da aritmética, a criança está lidando com somas simples e com o concreto. Em seu mundo de contagem dos objetos, ela pouco percebe das redes intricadas dos logaritmos das equações abstratas. Então, mas você está traçando um paralelo aqui, né? A gente está começando a estudar a chama trina, e aqui o mestre está trazendo um degrauzinho a mais, assim, né? Como se a gente estivesse passando um pouquinho do 1 mais 1 e entrando numa coisa um pouquinho mais científica, um pouco mais profunda, né? Então, eu estimulo todos aqueles que, porventura, não compreenderem tudo a reler, meditar nessas palavras, né? Porque realmente é como se fosse um tratado, realmente, mas está querendo trazer, assim, conhecimento avançado, assim. Mas mesmo que a gente não compreenda tudo, certamente a gente vai conseguir derivar alguma coisa, né? Todos nós aproveitar algo do que o mestre está trazendo, né? Assim, o homem deve compreender que o aperfeiçoamento da alma em Deus deve levar em consideração o treinamento do homem-criança e o fato de que os chamados berços da negação, por exemplo, os compartimentos no mundo da forma,
têm sido criados como salas de aula ou escolas para testar a alma, onde a transmutação e as transformações nobres podem ser efetuadas, resultando em uma expansão da chama da liberdade, da elevação de todos os filhos da liberdade para a totalidade da sua identidade e masculinidade divina. Ou seja, ele está trazendo aqui uma ideia de que a gente vai ser treinado realmente, que ele vai exigir um pouco mais da gente nesse estudo, para que a gente possa se empoderar realmente e manifestar esse aspecto yang do divino, né? O aspecto masculino do divino, que é aquele aspecto de tomar o cetro na mão, né? Assumir domínio. E para isso nós precisamos ser treinados num conhecimento um pouco mais avançado. Simplificando o entendimento da liberação do poder, será mostrado que os corpos do homem, 4 por definição, constituem receptáculos desse poder. Assim, seus envoltórios de consciência, etérico, mental, emocional e físico, são recipientes da descarga do poder, que é liberado através do padrão eletrônico da Cruz de Malta. Então todos os nossos corpos inferiores, começando pelo mais sutil, que é o etérico, passando pelo mental, passando pelo emocional e chegando até o físico, todos esses 4 corpos inferiores são receptáculos, são como cálices para receber esse poder, né? Esse poder é liberado através do padrão eletrônico da Cruz de Malta. Para os fins deste estudo, o melhor é considerarmos o alvorecer, o princípio de cada dia, como ponto de origem arbitrário para a liberação do poder. Por que é arbitrário? Porque a gente poderia fixar esse ponto em qualquer lugar do tempo e do espaço, né? Na verdade, não existe tempo e espaço, né? Dentro da compreensão do divino. Então ele fixa um ponto arbitrário para a gente meditar sobre a liberação do poder, quando a gente acorda. Está acordando, né? Está começando a pensar, começando a contemplar a realidade, aquele ponto é um bom momento para a gente meditar sobre a liberação do poder que está chegando para nós. Para a gente se manter vivo. Acordamos com vida, acordamos respirando, acordamos com sangue fluindo nas veias, né? Estamos vivos, estamos recebendo poder, que é o poder que nos mantém vivos. Então, vamos fixar o alvorecer, o princípio de cada dia, como ponto de origem arbitrário para a liberação do poder, no qual a percepção autoconsciente, mais uma vez, inunda o altar da individualidade e os homens recomeçam a pensar e a perceber. Pois esta também é uma utilização do poder, conquanto constantemente mal qualificada pela negligência. Então, o que é a negligência? A gente acordar, sair fazendo as coisas e não parar para perceber que nós estamos vivos, que nós estamos respirando, que nosso coração está pulsando, que nós temos saúde, que o poder de Deus está fluindo para nós e que a gente tem a responsabilidade de utilizar bem esse poder no dia que se inicia, né? Então, todos os dias que nós estivermos acordando, nós podemos lembrar do Mestre Saint Germain, começar com o pé direito, né? Pisar, tem o ensinamento do poderoso Vitória, que também diz que o primeiro passo que a gente dá saindo da cama, a primeira pisada que a gente dá no chão saindo da cama, deve ser uma pisada de vitória, né? Então a gente pode trazer isso, assim, né? No primeiro passo do seu dia ser um passo de vitória. Mas Saint Germain diz a mesma coisa em um dos seus ditados também. Ele diz: não existe outro motivo para você levantar da sua cama de manhã que não seja a vitória. Então, dessa forma, trazendo essa meditação nos primeiros momentos do dia, nós estamos trazendo uma consciência para qualificarmos positivamente o poder que nos é concedido. Nos dias de hoje, poucas pessoas estão cientes do nível do poder que Deus conferiu ao homem, através da dádiva da consciência. Poucos percebem que possuem o poder da focalização e da intensificação, exercitando adequadamente sua atenção por meio da consciência individual. Tampouco percebem que a ação interpretativa e discriminatória do eu divino permite-lhes tomar firmemente as rédeas do poder, assumir o controle das suas vidas e deixar-se distrair menos pelas responsabilidades sociais e kármicas que lhes são impostas diariamente. Aqui tem bastante coisa nesse slide, né? Ele fala que poucas pessoas têm a consciência do poder que Deus nos dá, né? Por isso esses exercícios, para a gente trazer isso logo de manhã. Nós temos o poder da focalização, né? A gente colocar nossa atenção conscientemente sobre aquilo que nós queremos que seja alimentado e que cresça, e intensificar esse foco, né? Projetar esse fogo espiritual para aquilo que nós queremos que receba esse fogo e frutifique. E, obviamente, não para aquilo que nós queremos que suma das nossas vidas, né? Embora a gente, às vezes, pelo mau hábito, tenda a colocar muita atenção nos problemas, né? A gente tem que redirecionar essa atenção para aquilo que nós queremos que seja alimentado. Atenção é alimento. Né? Atenção é o nosso fogo espiritual. Onde estiver a nossa atenção, aquilo nós nos tornamos. Então,
Nós temos esse poder da focalização e da intensificação que nós exercitamos adequadamente através da atenção da consciência individual. A consciência individual, por meio da atenção, pode focalizar e intensificar esse fogo na direção daquilo que é positivo. E também não percebem que a ação interpretativa e discriminatória do eu divino, ou seja, o aspecto que é capaz de ler as situações, né, do nosso eu superior, que é ler, interpretar e discriminar o que vale a pena, o que não vale a pena no dia a dia. E se a gente exercitasse mais essa consciência, essa discriminação do eu divino, nós poderíamos firmemente pegar as rédeas do poder, assumir o controle das nossas vidas e não nos deixar levar pelas marés, né, da consciência de massas e do que a sociedade espera de nós, ou do karma que bate na nossa porta pedindo o retorno. Né. Por isso a chama violeta também. A chama violeta ela vai vir para nós conseguirmos limpar esse karma, consumir esse karma para que nossas ações sejam positivas, sejam poderosas, sejam firmes e sejam direcionadas. Né. Não apenas aquela coisa, deixa a vida me levar. Né. Vai para lá, vai para cá, sem governo.